Fala galera, beleza? Bora gravar então hoje, bora resolver hoje a lista de força magnética, beleza? Mais uma lista aí do eletromagnetismo. Vamos lá. O que diz a primeira questão? Uma partícula com carga elétrica Q é lançada em uma região do espaço, onde existe um campo magnético uniforme B. A força FB, então a força do campo magnético, a força magnética, né? A gente costuma usar Fn, ali ele está usando FB, que age sobre a partícula devido à presença de um campo magnético, é dada em módulo por. Então, ó, a equaçãozinha ficou cortada, mas é aquela que a gente já conhece, né? A força magnética é QVB seno de θ. Θ é o ângulo formado entre os vetores V e B. A direção do vetor FB é conhecida através da regra da mão direita, ou a gente chama de regra da mão esquerda aqui, né? A gente conversou regra da mão esquerda. De acordo com o texto, assinado que for correto. Vamos ver. FB é sempre perpendicular ao plano determinado pelos vetores V e B. Olha só o que ele está falando. Que a força magnética forma 90 graus com o plano formado por V e B. Bom, fiz bom vestibular. Qual é a parada? A força magnética ela forma 90 graus, tanto com o campo como com a velocidade, certo? Ela forma 90 graus com o campo e com a velocidade ao mesmo tempo, ou seja, com esse plano formado pelo campo e pela velocidade. E o nosso papo foi esse, né? A parada está correta. A força magnética forma 90 graus com a velocidade e com o campo ao mesmo tempo, certo? 02. O sentido do vetor FB, o sentido do vetor força magnética, depende do sinal da carga. Depende, né? Porque lembra que a gente usa a mão esquerda aqui, é sempre para carga positiva. Se for negativa, ela desvia para o outro lado. Quer dizer, então, dependendo do sinal da carga, o sentido é o contrário. Quando a partícula se move na mesma direção de B, o campo magnético não exerce força sobre a mesma. É aquela parada que assim, ó, quando o seno aqui, ó, se for o ângulo de 0 graus, quer dizer, tu lança uma partícula na mesma direção aqui, ó, ou na mesma direção em sentido oposto, né? Lança uma partícula na mesma direção que o campo. Aí a partícula fica em MRU. Quer dizer, o campo não exerce força sobre ela. Tá certo. A força magnética não realiza trabalho sobre a partícula, manjadíssimo, né? Ó. A força magnética, ela nunca consegue acelerar ou frear uma partícula, ela só desvia. Então, ela nunca realiza trabalho sobre a partícula. O módulo do vetor B é dado por FB sobre QV seno de θ. É só isolar o B aqui, ó. B igual. Força magnética, eu vou botar FB, como a questão colocou, ó. Dividido por QV... Opa! Dividido por Q vezes V, né? Passou dividindo Q, passou dividindo V, passou dividindo também no seno de θ. Então, é força magnética sobre QV seno de θ, o campo magnético. Ok. Todas eram corretas, né? Quanto é que dá a soma aqui? 24, 28, 31? 31. Tá lá. Somatóriozinho de leve. A2. Outro somatóriozinho, só para pegar a teoria toda. A região delimitada pela linha tracejada contém exclusivamente um campo magnético uniforme, cujo vetor de indução magnética é B. A direção de B é perpendicular ao plano da página e seu sentido aponta para dentro desse plano. Então tá ali, ó, xizinho, o campo magnético está entrando no plano da página. Três partículas são lançadas perpendicularmente a esse campo, com a mesma velocidade v, constante. Assim é correto afirmar que... Vamos achar os sinais dessas partículas. Fiz bom vestibular, né? FBV. Para onde é que está apontando o B? Para dentro. Então, ó, o B aponta para dentro da tela. O V, olha ali na figura, o V não está para cima? Se o V está para cima, ó, reparem que a força magnética vai ficar para a nossa esquerda. Isso quer dizer, pela regra da mão esquerda, aqui, ó, a partícula que desviou para cá é a positiva, né? Lembrando que quando tu usa a regra da mão esquerda, tu acha para que lado a positiva desviou.
quer dizer que essa aqui é negativa. Não precisa nem fazer nada, né? A que desviou para o outro lado é a negativa. E a partícula 3, que não desviou, é porque a carga dela é zero. Certo? Vamos ver. 0,1. As forças que atuam sobre as partículas 1 e 2, que é a força magnética, são perpendiculares ao plano determinado por V e B. É o mesmo papo da outra questão ali, ó. A força magnética é perpendicular, forma 90 graus com V e B. Tá certo. A 2. O único efeito das forças que atuam sobre as partículas 1 e 2 é o aumento da velocidade escalar das partículas ao entrarem na região do campo B. Falsíssima. O que que a força magnética faz? Ela desvia a partícula, nunca aumenta a velocidade ou diminui, só muda a direção e sentido da velocidade. Então a 2 é falsíssima. A 4, vamos ver. A partícula 3 não sofre desvio de trajetória ao entrar no campo B, porque ela apresenta excesso de carga elétrica. Pô, ela justamente não sofre ação da força magnética porque ela não tem carga, né? Senão ela seria desviada. A razão entre a massa e a carga da partícula 2 é maior que a da partícula 1. Para analisar isso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Ver se vocês estão lembrados disso aqui, ó. Habib, me vê um quibe, né? O raio. Lança só a braba aqui, ó. A relação, ele falou assim, ó, a razão, massa e carga. É isso aqui, ó, a razão, massa e carga, certo? O que eu consigo perceber? Que aquela partícula que tiver um m sobre q maior, vai ter um raio maior também. Olha para a partícula 1 e para a partícula 2, qual que tem um raio maior? Dá de perceber na figura nitidamente, né, ó, que o raio da 2 é maior que o raio da 1. Isso quer dizer que a massa da 2 sobre a carga da 2 é maior, a razão massa sobre carga é maior que a massa sobre carga da 1. Então, a razão entre a massa e a carga da partícula 2 é maior que da partícula 1, porque o raio dela é maior também. E a 16, a partícula 2 possui carga positiva? Não, foi a primeira coisa que a gente já tinha visto, né? Ó. Então, esse somatório é 9. Beleza? Vamos ver a 3. Um corpúsculo carregado com carga de 100 microcoulomb. Então, ele lançou uma carga aqui, ó, disse que era 100 microcoulomb. Passa com velocidade de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Na direção perpendicular, quer dizer que o ângulo vai ser 90 graus, de um campo de indução e fica sujeito a uma força, ele deu ali a força magnética, de 5 vezes 10 na menos 4 newtons. Quer saber a intensidade do campo? Meio que ele deu tudo, né? Isso aqui é aquela de cálculozinho de boa, aquela famosa, só fazer isso aqui, ó. Força magnética. Aqui a carga teria que estar em módulo, né? QVB seno de θ. Força magnética, 5 vezes 10 na menos 4, igual a carga, cuidado em microcoulomb. Então, lembrado o que é esse micro aqui, ó? Vezes 10 na menos 6. Então, o Q, ó, é 100 vezes 10 na menos 6. O V é 25. O B eu quero achar. O ângulo é 90, né? O seno de 90 não precisa nem colocar, né? Porque o seno de 90 vai ser 1. Show? Então, vai ficar assim, né? 5 vezes 10 na menos 4 igual, ó, 100 vezes 10 na menos 6 tem dois zeros, né? Então, vai ficar 10 na menos 4 vezes 25 vezes B. Aí aqui eu já vou fazer o pulo do gato aqui, né? Cancelou, passo 25 dividindo, vai ficar um lance do tipo 5 sobre 25 igual a B.
Aqui 5 sobre 25 é 0,2? 0,2, né? 0,2 Tesla, o campo magnético. Certo? Letra B. Bacaninha. Essa era bem de buenas, né? Bem de buenas. Bora ver a 4, o que ela diz. Uma partícula de carga 4 vezes 10 na menos 18 coulomb. Então, deu a carga. 4 vezes 10 na menos 18 coulomb. E massa 2 vezes 10 na menos 26. A massa 2 vezes 10 na menos 26 quilos. Penetra ortogonalmente, vai formar 90 graus, uma região de campo magnético, 10 na menos 3 Tesla. O B é 10 na menos 3 Tesla. Com velocidade 10 na 5. A velocidade é 10 na 5 metros por segundo. Metros por segundo. E aí? Ele quer saber o raio da órbita. Pô, o raio a gente falou agora há pouco, não tem segredo, né? Não costuma ser dada essa equação, hein? Mas, ó, Habib, me vê um quibe, né? Então é só jogar aqui, ó, Habib. A massa é 2 vezes 10 na menos 26. 2 vezes 10 na menos 26. A velocidade é 10 na 5. Sobre a carga, 4 vezes 10 na menos 18. E o campo magnético, 10 na menos 3. Então, vai ficar um lance assim, ó. R igual, vamos primeiro resolver a notação aqui, ó, 2. 10 na menos 26 com 10 na 5, vai dar 10 na menos 21. Sobre, embaixo, 4 vezes 10, menos 18 menos 3. Oh, coisa boa, olha ali, ó, menos 21 também. Bah, tu diz. Manda embora, né? Quanto é que é 2 sobre 4? 2 sobre 4 é 0,5, né? Em metros. 0,5 metros, 50 centímetros. Facilzão? Bem bonito isso aqui, né? Bem bonito. Clássico, hein? Habib me vê um quibe. O que ele quer da gente na 5 agora? Um fio de comprimento L igual 30 centímetros. L igual 30 centímetros. Faz ângulo de 90 graus. Vou até colocar aqui, ó. Com um campo magnético de intensidade meio Tesla. Se o fio é percorrido por uma corrente de 400 mA, o módulo da força que atua no fio é força magnética em fio agora, né? Força magnética no fio é Bill. Força magnética no fio é Bill. B e L seno de θ. Então, a força magnética vai ser, quanto que é o B? 0,5. E o I? Aqui é o cuidado, né? Está em miliampere, divide por 1000. Isso aqui é 0,4 ampere, hein? Então, 400 miliampere, 0,4 ampere. O L também está em centímetro, né? Ó, é 0,3 metros. Então, aqui, ó, 0,3. E aí se liga, né? Ó, seno de θ é o seno de 90, que é 1. Então, a força magnética vai ser, ó, 0,4 vezes 0,3 dá 0,12, né? Vezes 0,5 dá 0,06, né? Newtons. Duas casinhas, né? Ó, 6 vezes 10 na menos 2 newtons. Certo? Letra D. Só tapinha, né? Só de boa. A de campo magnético era uma lista. Essa aqui é mais de boa.
Isso aqui cai muito teoria, tá, gente? Aquelas duas primeiras questões lá naquele estilo. O que manda pra gente isso aqui? É a última? É a última. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem que elas aparecem. A figura abaixo representa dois fios metálicos paralelos, A e B, próximos um ao outro, que são percorridos por correntes de mesmo sentido. Opa! Ó, correntes elétricas no mesmo sentido, quer dizer, esses dois fios aqui, ó, a corrente elétrica neles está tipo assim, ó, se aqui, ó, a corrente está para cá assim, ó, aqui também, dois fios paralelos com correntes no mesmo sentido. Intensidades I e 2I. A força que o fio A exerce no fio B ele quer saber se esses fios se atraem ou se repelem, né? Se liguem, correntes no mesmo sentido, os fios se atraem, né? Tem esse papo. Certo? Então, meio que essas duas aqui, ó, já... Não pode ser nenhuma dessas duas aqui já, ó. Certo? E sua intensidade... Então, a força que o fio A exerce no fio B é atrativa e sua intensidade é... Tananã! A intensidade de força exercida pelo fio B sobre o fio A. Se liga. Ação e reação. Qual é a treta? Se o fio A atrai o fio B, sei lá, com 50 newtons, o fio B atrai o fio A com 50 newtons. Ah, mas a corrente é diferente, mesmo assim. O A atrai o B com a mesma força que o B atrai o A, certo? É ação e reação. Então, a força é igual a que o B faz no A. O A faz no B uma força igual em módulo, né, a que o B faz no A. Brabão, então, isso aqui? Brabão, né? Galera, força magnética aqui, ó, de boa, só tapa. Habib me vê um kibe. Regra da mão esquerda. Valeu, falou. Até mais, tamo junto, é nóis.